que se encontra em Gálatas 6, do 6 a 10, que diz assim: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aí eu até coloquei a observação, zombar, brincar, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém. Glória a Deus por isso. Então, hoje nós vamos bater um papo sobre o que é semeadura na vida cristã, terrenos para a semeadura, a carne e espírito, e qual a lição que aprendemos de tudo isso hoje. Pode seguir, Will, por favor. Queridos, o que é semeadura na vida cristã? Aí, antes de nós começarmos, eu só queria... quando a gente fala sobre lei, a gente falou um pouquinho atrás sobre lei e graça. Então, lei é uma regra, obrigação, submeter-se a ela. Então, a gente vai falar sobre a lei da semeadura, que a Bíblia fala muito, Jesus fala muito sobre isso, Paulo fala muito sobre isso. E terrenos, né, que depois nós vamos ver mais para frente, e o que nós vamos aprender com isso. Mas, o que é mais importante, queridos, de tudo que nós vamos aprender isso é o que é semeadura, trazendo para a nossa vida espiritual. Aí eu coloquei de uma forma bem resumida, bem fácil, e aí vocês vão se autoavaliando, pensando em algumas coisas no dia a dia de vocês. E eu queria até compartilhar da onde eu tirei esses estudos. Eu tenho uma revista da CPAD falando sobre o livro de Gálatas, tem um estudo que o Will também mandou, também tem o irmão Luciano, que também fala sobre semeadura e ceifa. Então, são algumas coisas que a gente estudou e eu estou compartilhando com vocês, mas o mais importante é que Jesus fala sobre a parábola do semeador. Então, queridos, semeadura é o ato e efeito de semear, distribuir, de lançar a terra no solo, as sementes. E Paulo está exortando os Gálatas, falando com eles sobre algo do seu dia a dia, que é o semear e colher. Termos agrícola da atividade conhecida por eles. Então, quando Paulo começa a exortá-los, tanto na lição anterior, quando ele também ensina sobre o fruto, né, do Espírito, sobre a obra, são coisas do dia a dia deles. Então, estou trazendo para o nosso dia, nossa vida cristã com Deus, né? Como nós temos semeados, como nós temos distribuído isso, né? Como nós temos lançado isso no solo. E Paulo, ele já traz aquele dia a dia deles, a agricultura, o plantio, para mostrar para eles que a nossa vida espiritual, nós temos que saber semear, nós temos que saber plantar. Aí depois a gente vai ver a diferença de semear e de plantar. E naquela época era comum lançar as sementes antes de arar a terra. O semeador podia jogar as sementes com as mãos ou deixá-las escorregar em um dos orifícios dos sacos, que normalmente eram carregados por animais. Então, isso já é mais a parte da agricultura local deles, né, trazendo isso para a nossa vida, né, no dia a dia. Por que Paulo reforçou isso? Para vai ficar uma forma mais fácil, né? E o que é mais importante para nós? Quem sai para semear? Né? Tem que ter objetivo, tem que estar alerta, tem que ter experiência e colhe o que plantou. E aí, queridos, amados do coração do Pai, eu tinha até deixado aqui anotado para diferenciarmos, para nós continuarmos depois falando sobre terrenos, e antes de nós entrarmos aqui também em Eclesiastes, esse versículo, quem sai para semear? Aí eu fui fazer uma pesquisa falando sobre semeadura, até para a gente trazer nos nossos dias hoje. Então, Paulo está falando sobre algo que está acontecendo naquele momento, naquele local, como era a parte da agricultura deles, esse cuidado com a terra, de plantar. E hoje, com toda essa tecnologia, quais são suas importâncias? O que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Eu fiz uma pesquisa rapidinho, só para nosso conhecimento mesmo, só para acrescentar, a bracmaxgenetica.com.br
né? Tem vários que fala sobre agricultura, sabe? Fala sobre produtos, dicas para o agricultor, enfim. Olha que interessante. Quando Jesus fala sobre isso, Paulo fala sobre semeadura. Olha o cuidado com o solo. Olha o cuidado com a nossa vida. E aí tem alguns pontos que eu achei muito interessante, eu vou compartilhar rapidinho com vocês. Primeira coisa, quando nós falamos sobre semeadura, que a gente tem que se atentar para ter uma boa produtividade da lavoura, uma boa produtividade na nossa vida. Primeiro, atenção com o solo. E é interessante, você fala, nossa, mas é uma coisa tão assim na terra. Mas primeiro, o solo deve ser profundo, com textura média. É mais um cuidado. Depois, temperatura do solo. Então, o solo tem que ter uma atenção com o solo, tem a temperatura do solo, né? O ideal é que a temperatura do solo esteja entre 26 e 30, quer dizer, o cuidado hoje, a gente está falando da tecnologia, do avanço, e aí eu achei muito interessante, porque você fala, aquele tempo, esse tempo, para a nossa vida. Não se esqueça da umidade do solo. Quando o assunto é a umidade do solo, é importante que ela esteja entre 50% e 85%, quer dizer, mais um cuidado. Aí certifique-se a profundidade da semeadura. Recomendamos que a profundidade da semeadura seja de 3 centímetros a 5 centímetros. Vai mais além, utilize o espaçamento ideal. Aí está falando que a semeadura tem que ter um espaço, né, de 40 a 60 centímetros. Mais além, faça a adubação correta. Se você não fizer a adubação correta, você pode perder a lavoura, você pode perder a plantação. E continuando, realize monitoramento de pragas e doenças. Então, quando a gente fala de semeadura, hoje, você fala, é muita coisa, muito cuidado, muita atenção. Quando eu falei, quem sai para semear tem que ter objetivo, tem que estar alerta, tem que ter experiência. Colhe o que plantou. E quando nós falamos sobre plantar, é pôr as plantas na terra. Semear é pôr as sementes na terra. Porém, são sinônimos, tanto plantar como semear, são palavras que significam a mesma coisa, na prática. Mas plantar, você vai colocar as plantas na terra, e semear, você vai colocar a semente. É muita coisa, queridos, na nossa vida espiritual, a nossa semeadura, o nosso cuidado com o solo, né? Atenção, para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E eu achei muito interessante trazer isso para os nossos dias, né? Não é fácil você tratar de um solo, não é fácil você fazer uma planta, para você ter um cultivo, para você colher o que você plantou, tem um processo. Tem um processo. E Jesus, ele nos explica algumas coisas na nossa vida espiritual. Quando a gente fala da atenção com o solo, sobre a temperatura do solo, né, da umidade desse solo, a profundidade, aí a gente fala da nossa profundidade espiritual com Deus, não é verdade? Quando o nosso momento, o espaço ideal, quer dizer, essa diferença, essa separação das coisas que nos distanciam de Deus. A gente está falando, nossa gente, mas a gente está trazendo para os nossos dias. Nós temos tido atenção com a nossa vida, com a nossa semeadura, né? O tempo que nós passamos com o Senhor, né? Esse espaço, essa diferença, algo que pode sufocar, que nós vamos ver agora. E também, aí fala sobre nosso alimento, adubação na terra, você tem que preparar com adubo, que é o alimento que vai ajudar ali a fortalecer a planta para crescer. E quando a gente está olhando, monitorando doenças e pragas, que nós vamos ver na parte agora da... Então, eu trouxe isso para vocês, queridos, é um alerta para nós. Dia de hoje, plantação dia de hoje. E Jesus está lá atrás, gente, falando sobre isso na nossa vida espiritual. E aí, exemplo da Bíblia, a parábola do semeador, muito conhecida, Mateus 3, de 1 ao 9. E eu tentei resumir de um estudo que eu peguei, bem que faz uma comparação, já trazendo os dois exemplos. E aí eu
gostaria muito que algum adolescente abençoado fizesse essa leitura, e aí o que eu trouxe para vocês, vai encaixar com o que o Senhor estava nos ensinando, falando da importância de uma boa terra, né? Uma terra fértil para o crescimento. André, você pode fazer a leitura que está aqui na telinha? Os 3 e do 1 ao 9, né? Isso, tá aí na telinha também. Se você quiser, tá mais resumido. Acho que tá pequeno, Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão imensa que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar as pessoas e disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia num lugar muito pedregoso, com pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram na terra boa produziram na base de 100 a 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Amém, glória a Deus. E aí, queridos, a explicação dessa parábola, eu fiz a colocação aqui, mas está pequenininho. A palavra do semeador: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, veio o maligno e arrebatava o que foi semeado no seu coração. Este o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado entre pedregais, o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos, e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Glória a Deus por isso. Obrigada, André, pela sua ajuda. Então, queridos, essa parábola que Jesus falou do semeador que saiu a semear. Então, nós falamos desse solo, da importância de cada preparo. Não é tão simples assim. Mas o inimigo, ele é muito astuto. E nós precisamos ficar firmes, ouvirmos a palavra do Senhor, guardar, praticar. Então, quando nós falamos quem sai para semear, ele tem que ter um objetivo. Qual que é o nosso objetivo hoje? É o céu, queridos. É o reino de Deus. Estar alerta, quando Jesus fala que vem, a gente está falando sobre doenças, sobre pragas, o inimigo está ao nosso derredor, né? Bramindo como um leão. E nós temos que estar alerta, atentos, para não cairmos em ciladas, né? Experiência, queridos. Experiência com Deus. Não é aquela coisa rasa, é mergulhar. Né? Essa experiência com Deus é você mergulhar no Senhor. E aí você vai colher o que você plantou. Will, pode mudar, por favor? Pode ir para o próximo slide, por gentileza, Will. E aí, como Jesus fala sobre terrenos, aí vamos agora nas perguntinhas básicas, né, Will? Isso não pode deixar. Terrenos para semeadura. Carne e espírito. E Paulo reforça isso quando ele fala. Então, diante de nós, tem 2 tipos de terrenos. E quando nós falamos em terrenos, nós falamos sobre solo, falamos sobre terra, camadas de terra. Aí, querido, aí eu faço a pergunta, voltando para a nossa vida espiritual. Onde você e eu temos semeado? E aí a gente vai seguir com algumas reflexões. Cada um colhe aquilo que semeou na sua vida. Então, a gente falou sobre a importância da preparação, né, para uma boa semeadura na vida cristã, dando o exemplo da parábola do semeador, trazendo agora para os terrenos, que é a carne e espírito, voltando lá quando Paulo fala sobre as obras da carne, o fruto do espírito, a gente tem que estar bem atento, que a gente vai discorrer sobre isso, né? Então,
Cada um colhe aquilo que semeou na sua vida. Aí Paulo fala em Romanos 2, 6 e 8, depois vocês dão uma lidinha em casa. Quem semeia uma vida de pecado, colherá destruição. Mas quem semeia uma vida dedicada a Deus, colherá a vida eterna. Deus retribui a cada um conforme o seu procedimento, conforme a sua conduta, conforme você tem agido. Onde você e eu temos semeado. Continuando, lei da semeadura. Traz esperança a todos que obedecem a Deus. Aí em Gálatas 6, 9, que a gente acabou de ler também. Não trabalhamos em vão. Seguir a Jesus é viver uma vida, seguir Jesus é viver para Ele, investir na eternidade, acumulando tesouros do céu que ninguém nos pode roubar. Aí Mateus 6, 19 ao 20. Além disso, podemos colher muitas bênçãos espirituais ainda nessa vida. Então, o que nós temos semeados, nós vamos colher. Ok, queridos? Então, aonde nós temos ajuntado tesouros? Porque se a gente ajunta tesouro nessa terra, vem ladrão, vem atrás, corrói e rouba. Mas quando você deposita no céu, é como se fosse uma poupança, você está depositando lá sua confiança, sua vida. Lá ninguém vai tirar. O que você poupa no céu, ninguém tira de você, queridos. Aonde você semeia, você vai colher. Amém, queridos? Seguindo aqui, a lei da semeadura é uma regra geral que ensina que cada pessoa colhe o que planta. Nossas ações têm consequências. É o que Paulo está falando para os Gálatas, dando o exemplo do que planta, você colhe. E aí, a lei da colheita. Aí a gente falou da semeadura, agora o que a gente colhe? Todavia, está subordinada à qualidade da semente, da terra onde foi semeada e dos cuidados durante o cultivo. Foi o que nós falamos sobre como preparar um solo, como preparar a terra. Então, como você tem preparado, como você tem andado, como está a sua vida espiritual, como está a sua experiência com Deus? Como está você e Deus? O seu momento com Deus? Então, queridos, porém, o mero esforço humano não trará resultado se estiver desprovido da graça de Deus. Lembra quando que eu comentei com vocês sobre a atenção do solo, quando Jesus falou da parábola? É a lei da colheita. Não adianta só o nosso esforço humano. É muito mais além, queridos. Entendeu? Não é só você fazer. Então, é muito mais além disso. Que não é só. E aí, se estiver desprovido da graça de Deus, na nossa vida espiritual, nós vamos debaixo das mãos do Senhor. É pela graça do Senhor. E aí, seguindo, no sentido espiritual, sempre é Deus quem faz progredir e multiplicar a colheita. Assim, toda semeadura precisa ser realizada no poder do Espírito, que fará frutificar em nós as virtudes espirituais. Aí nós voltamos lá, né, quando fala sobre Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 a 23, que aí nós vamos falando sobre a lei da colheita, o fruto, sua vida, como o Will falou, sua vida com Deus, né, você e Deus, você com o próximo, você vai plantar, você vai colher. Aí falando sobre frutificar, dar fruto, né, e seu fruto permaneça. Seguindo aqui, queridos, assim como o homem deve plantar e colher para ter o seu sustento na dimensão natural, assim também ele deve gerar recursos e conquista por meio da semeadura na dimensão espiritual. Então, essa é a nossa responsabilidade, de estar preparando o terreno, né, no sentido espiritual. Porque é muito mais além, queridos, do que nós estamos vivenciando hoje. Tudo que você planta, você colhe. Então, eu acho que essa exortação para os Gálatas, nesse sentido dos nossos dias, queridos, o que vocês têm plantado? Vocês têm ajudado? Vocês têm dividido? Que a gente também vai falar sobre dar com alegria, também é semear e colher. Então, a palavra do Senhor que revela que a lei da semeadura é a colheita, não é só uma lei natural, ela também é aplicada pela palavra de Deus como uma lei espiritual. Então, nós somos uma regra, submeter-se ao Senhor para termos essa colheita, não só natural, no nosso dia a dia hoje, né? Mas também no sentido espiritual. E aí, falando sobre o apóstolo Paulo, ele declarou que quem semeia na carne, colhe de acordo com o tipo de semente que plantou. E quem semeia no espírito, colhe no espírito. Essa é uma lei imutável. Deus determinou desde a criação que cada semente gere segundo a sua própria espécie. E aí, queridos, Jesus ele nos ensina
falando sobre a árvore, né? Toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 17 a 20. Aí primeira perguntinha. Diante de nós há 2 tipos de terrenos para semear. E aí nós finalizamos essa parte que Jesus nos ensina. Como tem sido qual é o fruto que nós temos colhido? Né? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então é um alerta para nós, queridos. Onde nós temos plantado? Aonde nós temos entregado? Né? A gente tem lançado essa semente espiritual. Onde nós temos lançado? Em que terreno nós temos lançado? E isso que Paulo estava exortando para os irmãos de Gálatas, ele nos exorta nessa manhã também. Aonde eu tenho lançado a minha semente? Aonde eu tenho lançado a minha confiança? Aonde eu tenho entregado? Porque, queridos, para você semear, dá trabalho. Para você cuidar, dá trabalho. E aonde nós temos colocado a nossa energia? Né? O que nós temos feito na obra do Senhor? Que nem nós mencionamos ontem, assim, foi só uma experiência de um grupo, né, cumprindo o ID de Jesus. Vocês podem cumprir o ID de Jesus, semeando em boa terra, lançando a semente que é a palavra de Deus. Quando nós falamos também de semente, eu lembro muito quando Jesus falou que aquele que tiver fé, tamanho de um grão de mostarda. Então tem muitas coisas que Jesus faz o comparativo, falando sobre semente, falando sobre semear. E fala da nossa vida que é como se fosse uma planta, que vamos crescer quando nós somos enxertados nele. Amém? Pode ir para o próximo, Will. Então, Cris, qual é a lição que aprendemos? 5 minutos, tá, Nani? Oi? 5 minutos. Beleza. Então, qual a lição que aprendemos, queridos? E aí eu coloquei até essa imagem, né, de uma árvore bonita. Jesus é a videira verdadeira. Ô, Nani, você quer ir para o próximo link? Daí você fala desse slide já na próxima. Você quer? A gente fecha esse e começa o próximo. Daí Tá fica bom, com mais tempo. Acho que é melhor, né? E aí, todo mundo concorda pra gente passar pro outro, pra gente bater um papinho? Pode Beleza? ser. Pode ser, Sim. gente? Todo Pode ser, mundo pode ser. concordando aí? Sim, pode ser.